Ação e Informação, segunda edição. 5h36. Olha, a pesquisa comprova: armas de fogo não são causa da violência. Esse é o nosso assunto agora. Entrevista. O nosso contato é com Benê Barbosa, especialista em segurança e presidente do movimento Viva Brasil. Olá, Benê, como que você está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Cidade, boa tarde a todos os ouvintes, tudo ótimo, graças a Deus. Benê, antes de mais nada, me fala um pouquinho o que é e o que faz o movimento Viva Brasil. O movimento Viva Brasil é uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos, que não recebe nenhum real de verba pública, eu gosto sempre de frisar isso, e que está aí discutindo a questão da segurança pública no Brasil e também das liberdades individuais, que estão aí cada vez mais sendo desrespeitadas pelo governo e por nossos legisladores. Ô Benê, vamos lá, o que mostra esse levantamento que vocês têm em mãos sobre essa questão da violência mais armas de fogo? Explica pra gente. É algo que a gente já sabia, né? Há outras pesquisas que chegam também a essa conclusão, pesquisas americanas, canadenses, e agora essa pesquisa do México, né? Aí que vem comprovar aquilo que a gente sempre diz, né? Não é a arma de fogo responsável pela violência numa região ou num determinado país, e sim a criminalidade, a impunidade e outros fatores, né? Isso que eu ia te perguntar, né, para se aprofundar um pouquinho mais, quais são então, na sua ótica e também baseado em pesquisas que você tem, as principais causas da violência? A questão aí da corrupção, o despreparo de polícia, a corrupção e afins, quais são os dados mais relevantes para você destacar para a gente, Benê? Olha, o grande problema, né, isso a gente vê em todas as regiões que são afetadas mais fortemente pela violência, pela criminalidade, são o tráfico de drogas, né, o tráfico internacional de armas, a impunidade principalmente, né, e o Brasil é um grande exemplo, né, infelizmente, um mau exemplo sobre isso, né. Nós temos hoje no Brasil uma impunidade gigantesca, né, de cada 100 assassinatos, só 8 são esclarecidos, os demais ficam completamente impunes, né? E o governo, infelizmente, né, há quase 15 anos, vem insistindo apenas nessas chamadas campanhas de desarmamento, ou seja, ele chama a população para que se desarme, ele inviabiliza, ele dificulta que as pessoas tenham uma arma legalizada para sua defesa, que o sitiante tenha uma arma no seu sítio para se defender, e isso só vem crescendo o número de homicídios, a violência em si, né, o cidadão cada vez mais inseguro, né, e o governo continua aí fazendo muito pouco pela segurança pública no Brasil. Quais medidas poderiam ser tomadas para coibir o ímpeto de fato dessa violência, especialmente em Terra Brasília, hein, Benê? Olha, a primeira coisa é abandonar de uma vez por todas essa ideia de que desarmamento é bom, né, e o cidadão tem que ser desarmado. Pelo simples motivo, quando você mostra lá aquela viúva, aquele senhor aposentado entregando a sua arma para ser martelada, para ser queimada, isso passa para o criminoso, né, a ideia de que a sociedade está ficando indefesa, que as pessoas estão se entregando, e com isso você tem um aumento na criminalidade, inclusive crimes que quase não ocorriam antigamente, como invasões de sítios, de pequenas propriedades, né? Invasões de casas. Isso é o primeiro ponto, né? E o segundo é que o governo comece realmente a trabalhar por uma legislação, por uma lei que termine com a impunidade no Brasil. Ou seja, o criminoso tem que pagar pelos seus crimes, né? Se eu escolho não cometer crimes, todas as pessoas que escolhem cometer crimes sabem disso e precisam responder pelos seus atos. Isso no Brasil hoje não acontece. Em relação à impunidade, perfeito. Fazer um contraponto aí com o Benê sobre essa questão do desarmamento. Por outro lado, há uma linha que diz assim, que pode ser perigoso o uso desse armamento, não é, de repente, num descontrole emocional, numa discussão banal com o vizinho no trânsito, com criança, esposa em casa, essa vulnerabilidade, inclusive, atiçando aí os bandidos a darem o bote para conseguir mais armas
Quer dizer, qual é a leitura que você tem dessa questão? De repente todo mundo tem aquela ira de alguns segundos que comete alguma besteira. Tendo uma arma na mão, essa besteira pode ser irreversível. Qual a sua visão sobre isso, Benê? Olha, primeiramente, a gente tem que levar em conta que o bandido não precisa assaltar ou roubar uma arma para se armar, né? O mercado negro está aí, nossas fronteiras são completamente desguarnecidas, onde entram milhares de armas por ano que vão parar na mão dos criminosos, né? Segundo que a prática mostra que esse tipo de ocorrência, ou seja, aquela pessoa que perde o controle, né, e faz, vamos dizer assim, entre aspas, uma besteira, porque eu acho isso também muito, a não ser que a pessoa tenha realmente um problema mental, né, é difícil você imaginar que alguém perde o controle ao ponto de matar alguém sem saber que está matando, né? Mas quando isso acontece, é o que a gente vê por aí. A pessoa usa o que tem na mão, usa uma faca, usa um pedaço de pau, né? A gente vê aí mulheres sendo estranguladas pelos seus maridos, e esses maridos sempre têm já um histórico de violência. Ninguém explode do nada e comete um crime, né? Isso não pode, são exceções, são raras exceções. Isso não pode ser a justificativa para proibir, né, para impedir que o cidadão exerça o seu direito de defesa, de ter uma arma legalizada para se defender. E aqueles que, obviamente, cometam qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de crime, devem ser punidos por isso. Isso é o principal. Vai de encontro com o que estava dizendo, batendo na tecla, que é a questão de se acabar com a impunidade, seja ela de qual lado seja, né, o Benê? Exatamente, foi o que eu disse. A não ser que seja realmente uma pessoa insana, né, qualquer um sabe muito bem ponderar quando ele vai cometer um ato de agressão, uma violência, e se ele tiver certeza que ele vai ser punido por aquilo, pode ter certeza que ele vai sempre pensar duas vezes. Qual é o contato do movimento Viva Brasil, Benê, por gentileza? Nós temos o nosso site, que é o www.movimentovivabrasil.com.br. Lá ele vai encontrar os nossos e-mails, o nosso Facebook, o nosso Twitter, e pode saber muito mais sobre essa questão, muito mais informações, inclusive a íntegra dessa pesquisa mexicana que nós estávamos comentando. Benê Barbosa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Cidade e um forte abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos, uma boa tarde. Tá aí, Benê Barbosa, especialista em segurança e presidente do Movimento Viva Brasil, falando sobre essa questão das armas de fogo que pesquisas apontam que não são causa efetivamente da violência. O Benê Barbosa falou ao Jornalismo da Cidade. Que marca 5h43. O Ação volta já.